Boa noite. As disfunções da tireoide subclínicas podem se manifestar na forma de hipofunção ou hiperfunção. Elas podem se associar ao aumento do risco cardiovascular e da mortalidade global. Para a discussão do tema disfunções da tireoide subclínicas, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor doutor José Augusto Sgarbi, professor de endocrinologia da FAMEMA. Boa noite, professor Sgarbi, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília. Nossa primeira pergunta: é alta a incidência de doenças da tireoide subclínicas? Boa noite. Boa noite, ouvintes. É alta. A prevalência do hipotireoidismo subclínico é maior do que do hiper. Hipo é quando a tireoide diminui a função, né, para explicar para o telespectador. E hipertireoidismo é quando a tireoide aumenta a produção de hormônio. Então, essas formas mais leves, que não são reconhecidas, elas são bem prevalentes. O hipotireoidismo compromete em torno de 7 a 10% da população geral, mas se a gente for pensar no sexo feminino e acima de 60 anos de idade, essa prevalência ela chega até entre 15% e 20% da população. O hipertireoidismo já é menos comum, em torno de 2%. Professor Sgarbi, quais seriam as causas dessas apresentações clínicas? Então, veja bem, as causas da forma leve da doença tireoidiana, elas são as mesmas das formas clássicas, né? Então, o hipotireoidismo, você pode, ou pela cirurgia, ou pelo iodo, mas o subclínico é uma doença de natureza autoimune, né? Que o próprio indivíduo, o próprio organismo dele destrói a própria tireoide. E o hipertireoidismo, as doenças normais que causam o hipertireoidismo. Então, as causas são as mesmas, só que na forma subclínica, o paciente não procura o médico, porque ele não sente nada, né? Ele não sente absolutamente nada. Quer dizer, isso vai ser descoberto acidentalmente, através de um exame que ele faz no laboratório, né? Ou através de screenings populacionais, ou eventualmente ele tem uma queixa muito vaga e o médico acaba fazendo então um exame mais geral e acaba detectando. O professor publicou agora um trabalho envolvendo indivíduos num segmento, num follow-up de 10 anos, com indivíduos com disfunções da tireoide de forma subclínicas. Gostaria que o professor comentasse esse trabalho. Então, isso foi um trabalho financiado pela FAPESP, que é a agência do Estado de São Paulo de fomento à pesquisa. Ele envolveu uma parceria da Faculdade de Medicina de Marília com a Universidade Federal de São Paulo, e a gente encabeçou esse estudo, onde nós queríamos, porque a história é o seguinte: eu já tinha publicado um trabalho mostrando que o hipertireoidismo subclínico ele trazia consequências para o coração. Mas o trabalho ele foi um pouco criticado na comunidade internacional porque se tratava apenas de 10 pacientes. Então ficou muito limitado. Aí a gente resolveu fazer um estudo populacional, e a gente escolheu uma população de Bauru, de imigrantes japoneses, porque essa comunidade já tinha participado de um estudo e já havia o censo dela, o que facilitaria. E nós seguimos essa população, nós íamos seguir por 10 anos. Interrompemos o trabalho com 7 anos e meio, porque já não estava mais ético continuar com o trabalho, porque nós observamos que aqueles indivíduos com essa forma leve de hiper e de hipotireoidismo, eles têm um maior risco de morte do que os indivíduos normais. E na literatura médica, não se recomenda o tratamento dessas formas leves de hipotireoidismo. Então esse trabalho está mostrando o contrário, que você deve tratar desde o início. Professor Sgarbi, quais seriam essas doenças cardiovasculares que estariam então sendo mais incidentes nessa população?
Então, a mortalidade ela é maior por qualquer causa, mas particularmente o que mais chamou a atenção foi de causa cardiovascular. E entre as causas cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, né, a doença aterosclerótica, né, tanto cardíaco do coração quanto o derrame cerebral. São as duas causas mais comuns e que foi significativamente maior no grupo com doença tiroidiana do que nos indivíduos que não tinham doença tiroidiana. Só para ter uma ideia de número, no grupo que não tinha doença tiroidiana, em 7 anos e meio, houveram 5% de morte. Nós acompanhamos 1.300 indivíduos. No grupo que tinha doença tiroidiana, essa prevalência foi de 17%. A diferença foi muito grande. O fato da demora do diagnóstico nesses indivíduos, quais as consequências na demora no diagnóstico da manifestação subclínica? Então, isso é uma coisa que vem à tona agora, né? Então, esse trabalho, ele trouxe um impacto grande na literatura. A gente acabou de receber um convite para expor esse trabalho agora em Paris, no Congresso Mundial de Tireoide. Vai ser numa forma de aula mesmo, né? Uma conferência de 40 minutos, porque é uma coisa totalmente nova, né? Você está mostrando o impacto de mortalidade. Então isso provavelmente vai remeter a que as sociedades médicas rediscutam o papel de você fazer triagem populacional em determinadas idades que sejam de maior risco, para você identificar precocemente essa doença e tratar precocemente. É óbvio que outros trabalhos deverão ser feitos para confirmar o nosso achado, né? Mas, de qualquer forma, é um dado que não pode ser negligenciado. Então, o que eu acredito é que, particularmente em indivíduos acima de 60 anos de idade, a gente deva fazer obrigatoriamente um exame de função tiroidiana. Na mulher pós-menopausa, sempre. Em indivíduos que têm um histórico familiar de doença de tireoide, a gente deve fazer um exame, e o exame é simples, é apenas um TSH. Se o TSH estiver normal, o indivíduo não tem nada. Na mulher que pretende engravidar e obrigatoriamente nas gestantes. Esse trabalho, o professor comentava, aumento da mortalidade global, todas as causas. De todas as causas, particularmente de causa cardiovascular, mas, num geral, de todas as causas. Causas pulmonares, causas de neoplasia, e de causa cardiovascular, mas a mais prevalente foi de cardiovascular. O professor comentava desses grupos de risco e, na verdade, ainda seria o TSH a ferramenta laboratorial para diagnóstico precoce. Isso, é um exame muito simples, né, de fazer, hoje de baixo custo, ele tem um acesso democrático hoje, eu diria para você que praticamente em todo o Brasil. Aqui em Marília a gente não tem restrição de solicitação do TSH, o resultado é rápido, é óbvio que ficar pedindo para todo mundo, porque aí aumenta muito a demanda, mas nesses grupos de risco a gente deve estar solicitando. Professor, imagina que na saúde suplementar, em relação ao SUS, saúde pública, o diagnóstico seria mais precoce? Olha, nós temos um estudo até que a gente vai mostrar agora no Congresso Brasileiro de Tireoide em Florianópolis, que é muito interessante, porque nós estamos comparando duas épocas diferentes de como o diagnóstico de hipotireoidismo é feito em nossa cidade. E nos surpreendeu muito satisfatoriamente, porque no período de 1993 a 1997, a gente gastava muito para fazer o diagnóstico, porque pedia muitos exames, e demorava em média 16 semanas e em média 5 consultas para se estabelecer um diagnóstico de hipotireoidismo.
No período agora que compreende entre 2003 e 2008, isso melhorou de uma forma significativa. O diagnóstico tem sido feito mais rapidamente, o médico está pedindo o exame já corretamente, ele está suspeitando mais rapidamente do diagnóstico, né? Isso não são médicos especialistas, médicos clínicos das unidades básicas, né? Então ele está pensando mais rapidamente na hipótese diagnóstica. E o número de consultas também, que era de 5 em média, com o paciente queixando para fazer o diagnóstico, caiu para 2 consultas em média para fazer o diagnóstico de hipotireoidismo. Isso diminuiu muito o custo, então o diagnóstico ficou realmente mais efetivo de hipotireoidismo em nosso meio. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema disfunções da tireoide subclínicas, com a presença do professor doutor José Augusto Sgarbi, professor de endocrinologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo o tema disfunções da tireoide subclínicas, com a presença do professor doutor José Augusto Sgarbi. Professor Sgarbi, qual seria o tratamento dessas apresentações subclínicas? Bom, olha, o tratamento, na verdade, ele também não difere das formas clássicas do hiper e do hipotireoidismo. Então o tratamento do hipotireoidismo é repondo o hormônio tireoidiano, e do hipertireoidismo, dependendo da causa, vai ser um tratamento medicamentoso, ou com iodo radioativo, ou com a cirurgia. A grande discussão, Milton, é em relação a quando tratar. Então, primeiro assim, se a gente deve tratar, e se deve, que é o que a gente tem defendido já há alguns anos, quando tratar, né? Então, a gente defende que nós deveríamos estar sendo mais agressivos no tratamento da doença tireoidiana subclínica, porque ela não é tão subclínica assim quanto parece. Ela não é apenas uma alteração laboratorial, como se acreditava, da tireoide. Ela já é uma doença leve. Então, qual que é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que você tem uma doença leve, muito leve, mas que ela não produz sintomas. E o engraçado desse estudo é que ele parece sugerir o que a gente pensa, porque aqueles indivíduos que tinham a doença clínica não morreram. Por quê? Porque eram reconhecidos e eram tratados. Onde que houveram óbitos? Aonde a doença era subclínica, né? Por quê? Porque você não tem sintomas, você vai convivendo com a doença durante anos e ela vai lesando o teu coração, sem que você... É uma doença silenciosa, né? Então, a gente defende que se implemente uma estratégia de tratamento mais precoce. Eu acho que isso agora é uma coisa que tem que ser debatido. O quanto precoce e em que situações, né, nós deveríamos tratar a doença subclínica da tireoide. O professor comentava do risco cardiovascular aumentado. Na suspeita, então, de uma disfunção da tireoide subclínica, o médico deve ser mais agressivo na procura desse risco cardiovascular? A gente também tem defendido isso, sabe? Tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo. Então a gente faz uma avaliação cardiológica desses pacientes,
né? No hipertireoidismo, mais preocupado com a arritmia cardíaca e aumento do coração, que nós temos observado. Nós temos até um trabalho com o professor Fábio Vilaça, que mostra exatamente isso, que os pacientes com hipertireoidismo subclínico, eles têm o coração aumentado, eles não chegam a ter hipertrofia, mas se comparando com a população normal, esse coração está mais aumentado. E a hora que nós tratamos, ele diminuiu. Então, mostrando que o hipertireoidismo subclínico estava aumentando o coração. Quer dizer, se você não tratasse, o que ia acontecer com aquele coração depois de anos? Possivelmente, esse coração ia se tornar insuficiente, né? Então, no hipertireoidismo, a gente recomenda realmente, minimamente um Holter, porque às vezes ele não tem arritmia sintomática, mas já tem períodos de taque, de aumento, de aceleramento da frequência cardíaca, né? As arritmias cardíacas. E no hipotireoidismo, uma avaliação cardíaca, uma triagem para avaliar realmente a doença coronariana. Os estudos mostram, professor, que na forma clínica hipertireoidismo ou hipo, há o aumento da pressão arterial. E nessa forma subclínica, há também aumento da pressão arterial? Quando a gente comparou a população normal com os indivíduos que tinham hipertireoidismo subclínico ou hipotireoidismo subclínico, não houve nenhuma diferença estatística entre os grupos. Na literatura, existem 2 outros trabalhos que avaliaram isso e também não encontraram diferença, quando são estudos populacionais. Em pacientes ambulatoriais, tem um estudo que é feito com o monitoramento contínuo da pressão arterial, né? O espectador é um aparelhinho que coloca no braço de medir a pressão arterial e ele vai medindo durante 24 horas. E nesse estudo eles mostraram uma diferença de maior prevalência de hipertensão nos pacientes com hipertireoidismo subclínico do que nos indivíduos normais. As drogas a serem utilizadas seriam as mesmas quando na apresentação clínica? As mesmas. As drogas do tratamento do hiper e do hipo é a mesma coisa, o tratamento é indistinto. O que vai mudar é a dose, né? Para você tratar uma doença subclínica, possivelmente você vai precisar utilizar uma dose menor de hormônio tireoidiano e também de medicamento para bloquear a glândula tireoidiana. No caso do hipertireoidismo, a dose vai ser um pouquinho menor. Agora, exceto na gestação, né? Então, na gestação é uma coisa importante, sempre que eu tenho oportunidade e acesso à mídia eu falo, porque isso a gente tem que divulgar. A gente tem que fazer o exame da tireoide durante a gestação. Porque o hipotireoidismo materno durante a gestação, mesmo subclínico, ele está associado com alterações do desenvolvimento neurológico da criança, né? Então a gente deve tratar a mãe com hipotireoidismo subclínico e geralmente as doses são elevadas porque você tem que tratar a mãe e o feto, né? Que depende daquele hormônio materno. Então a gente tem que dar o hormônio para suprir a mãe e para ele passar a barreira placentária que ele passa pobremente e também suprir o feto de hormônio tireoidiano. Estamos chegando ao final do programa Saúde Marília e deixamos o professor Sgarbi para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema disfunções da tireoide subclínicas. Bom, eu quero agradecer ao teu convite, a oportunidade, agradecer à TV Marília pela oportunidade de estar podendo divulgar um pouco, né, um estudo, na verdade, que a gente acredita que tenha um impacto até de saúde pública, né?
Eu fico muito grato com a oportunidade e fico à disposição para sempre que for necessário estar aqui contribuindo com vocês e com a opinião pública no esclarecimento das questões de saúde. O programa Saúde Marília discutiu nessa noite o tema disfunções da tireoide subclínicas, com a presença do professor doutor José Augusto Sgarbi, professor de endocrinologia da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.